Bom dia, Brasil, bom dia, muito bom estar aqui com vocês no 4º congresso da nossa federação. Aqui quem fala é Bruno Eizeric, falo aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, nesse nosso enorme Brasil, então é um prazer estar com vocês, né? Vocês estão comigo aqui para um painel internacional, né, um painel internacional, então nós temos convidados aqui, convidados muito importantes, convidados da América do Sul e convidados da Europa também, né? Nesse painel, né, o nosso grande objetivo é poder mostrar um panorama, né, de como os outros países, né, estão lidando com a pandemia, como os outros países estão se comportando, né, perante esse desafio que todos nós, né, um desafio global de como seguir com as aulas, com como poder trabalhar. Então, eu desde já fico muito feliz de poder estar apresentando esse nosso painel. Nós vamos ter aqui conosco, nesta manhã, 4 diretores de escola, né, o professor Jânio Alves, que é diretor aqui do Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre, que está perto de mim. Nós também teremos conosco o diretor Daniel Tramer, do Instituto Hebreu Dr. Haim Weizmann, de Santiago do Chile. Nós também teremos conosco o diretor Leon Trachtenberg, que é do Colégio Aleph de Lima, no Peru, e também teremos conosco o diretor Ricardo Dias, do Colégio Laude Palácio de Granda, Espanha. Então, eu diria que a nossa língua mãe aqui no Brasil é o português, nós vamos tentar conduzir essa nossa live aqui, esse nosso painel, num portunhol, né? Vamos tentar. Então, o que eu peço, e eu a partir de agora farei isso também, e peço para que os nossos palestrantes hablem despacito, né? Para que todos aqueles que estão nos acompanhando no Brasil, né, possam entender e possam estar conosco nesse momento. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de dirigir para cada um dos nossos painelistas aqui, e vou começar com o professor Daniel Tramer. A pergunta ela é genérica, e eu vou ter que controlar muito o nosso tempo, nós temos 45 minutos nesse nosso painel, né? O senhor tem cerca de 5 minutos para nos traçar, assim, em linhas gerais, como está sendo lidar, né, com essa pandemia aí na sua instituição, que caminhos foram encontrados, né? Sei que talvez seja um pouco tempo, mas essa é a ideia, é um painel geral de como está sendo, né, para a sua instituição e para o senhor trabalhar com essa pandemia, que soluções foram encontradas nesse momento. Muito bem-vindo, eu lhe digo que nesse momento cerca de 5.000 pessoas lhe assistem aqui no Brasil. Muy bien, muchas gracias. Si bien entiendo bien tu pregunta, me estás preguntando cómo el país, Chile, ha enfrentado esta pandemia, ¿entendí correcto? Sim, como o país Chile e também como sua instituição. Mira, Chile, bueno, esto claramente ha sido un problema mayor a nivel país, evidentemente como cualquier otro país. Tenemos alrededor de 3,5 millones de alumnos en 12.000 colegios y solo el 6% son particulares. Quiero decir, la mayoría no pueden gozar de los privilegios que nosotros podemos gozar, como internet, acceso rápido, espacios grandes en las casas, y evidentemente esto ha sido un problema mayor para nosotros como país. Sin embargo, el ministerio ha hecho esfuerzos tremendamente grandes para, ¿estoy hablando lento o más lento? No, se for posible, hablas más despacito, por favor. Sí, me di cuenta que iba muy chileno, muy rápido. Como decía, esto para el país, para Chile, ha sido un golpe no menor.
pero el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo bastante grande mientras la pandemia iba evolucionando. Chile no estaba preparado para un panorama como esto. No había una educación en la nube pre-pandemia. Esto se fue inventando a lo largo de la pandemia. Y el Ministerio en su sitio, en su página formal, que ustedes podrían entrar en mineduc.cl, pueden ver todo lo que el Ministerio hizo, y lo hizo a través de varias vías, prácticamente en todas las vías. Hay un sitio por internet para aquellos que tienen acceso por internet. Nosotros tenemos en Chile muchos colegios rurales, fuera de los centros grandes en las ciudades, en un país de 4.000 kilómetros, más de 4.000 kilómetros, y armó programas por radio, por televisión, por internet, abrió sus bibliotecas para que tenga acceso gratis todos los alumnos de Chile a ese material, preparó textos, todo digitalizado, que esté online para que cualquiera pueda tener acceso, pero sin duda 3 millones de alumnos en alguna medida van a ser afectados terriblemente por esta pandemia. No solo porque no tienen acceso al material, porque no siempre pueden acceder a la radio ni a la televisión, no siempre las conexiones son buenas, sino que el confinamiento de 7 meses, estar encerrados en una casa 7 meses, en donde no todos tienen 100 o 200 metros cuadrados, ustedes saben, tienen 40, 30, y no son 3, 4, 5 personas. Eso está dando sus resultados, está mostrando el impacto. Dentro de esas casas pasan cosas que a veces el colegio es el único lugar donde estos niños están a salvo, o pueden evolucionar y pueden avanzar. Y el apoyo emocional en estos momentos muy, muy bajo. Y claramente esto va a dar sus resultados en el cercano y en el largo plazo. Ni hablar de lo que es el proceso de lectoescritura del primero básico, que sí está definido ya como una tragedia universal. Entonces, el panorama yo creo que es incierto en términos a nivel país Chile, si bien nuestros alumnos en Chile no están dejados a la deriva, no es que nadie se preocupa, pero sí va a tener un impacto que creo que, como muchos países de Latinoamérica, lo vamos a ver en el cercano futuro. Muito obrigado, muito obrigado. É uma situação muito parecida com o que vivemos aqui no Brasil, né? É muito parecido com o que passamos acá em Brasília. Bom, vamos para a Europa agora, onde a pandemia começou primeiro, então, né? Acho que agora é importante, a gente teve primeiro uma noção, né, do quadro aqui num país vizinho. Então, agora eu vou chamar direto da Espanha o professor Ricardo Dias, que está com a gente também. Muito bem-vindo ao Brasil, né? Então, eu gostaria de saber, então, como foi para vocês, né, aí na Espanha, onde a pandemia chegou primeiro, né? Primeiro, um panorama geral do país, e num segundo momento vou perguntar aí sobre como a sua escola, né, se comportou em relação a isso. Ficou clara a pergunta, diretor? Totalmente. Muito obrigado. Vou tentar falar um pouquinho português, mas se não dá, vou voltar no espanhol. Está ótimo. Bom, a pandemia, bem falaste que chegou bem antes, não? Que no Brasil. Chegou quase também de um dia para outro, porque as autoridades, elas chamavam de bem conhecemos de gripezinha, não? Também, mas isto não é uma gripezinha, é uma coisa bastante mais séria, e sigue sendo. Agora na Espanha voltamos de novo, não, ao lugar mais ou menos de março, de abril, mas agora como os hospitais eles estão mais fornecidos de material e têm mais testes, podemos ver realmente onde ficamos, não? A nível educativo, é muito parecido que em Latinoamérica, Sudamérica, é uma geração bastante perdida, não? Temos uma geração de estudantes que eles
estiveram durante 4 ou 5 meses em casa. Aqui pegaram o verão, não? Porque é diferente que no Brasil. Eles saímos de confinamento, eles chegaram e sumiram diretamente no verão, que o turismo se ativou, não? E aqui as coisas voltaram um pouquinho, não, na normalidade, mas não era essa normalidade. Logo, agora as aulas, elas retornaram. Nós levamos umas 2 semanas na aula e, bom, realmente é muito de agradecer, não? Que pudéssemos voltar. Porque era necessário para essa geração retornar de novo a lo que é o ensino, não? O ensino aprendizado. Eu acho que desde nosso ponto de vista da instituição, antes da pandemia, nós estávamos bastante preparados, porque nós sempre apostamos muito pela parte de tecnologia. Nós somos um colégio acreditado de Google, e realmente todos nossos formadores, eles têm o nível 1 ou nível 2 do Google Educator. Então, nós movimentamos muito bem nesse setor, não? Mas somos muito conscientes de que a educação particular, ela sofreu muito, não? Aqui na Espanha, não? Nós somos um país, vamos falar, muito enriquecido, como podem ser outros países da Europa, e tem também muita classe social bastante pobre, não? Pobre neste sentido é para falar sem meios tecnológicos, não? Porque aqui tudo era online, mas quase nada era online também, não? Era um pouquinho uma média boca, assim, não? Então ficou uma parte da população que eles ficaram bem desatendidos, não? E a escola privada em si, não? Temos os recursos e temos trabalhando, não, nesta metodologia e nesta linha há bastante tempo. Então, a nós não impactou tanto, não, como pudo impactar socialmente. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Proporcionalmente, a escola privada, ela representa 5%, 10%, 15% aí na escola? 5% ou menos, quase. 5% ou menos. Muito obrigado. Volto em seguida para fazer uma outra pergunta. Obrigado. O seu português foi excelente. Vamos tentar. Então, vamos lá. Agora vamos para o Peru, então. Vamos lá para o Peru. Continuamos na América do Sul, então. E aí eu vou pedir para o professor Leon Treitenberg. Professor Leon, gostaria, então, que o senhor fizesse primeiro um panorama, né, geral de como estão as coisas aí no seu país, e no segundo momento, depois eu volto para lhe perguntar como a sua escola, em específico, trabalhou com esse momento de pandemia. Muito bem-vindo. Bueno, muchas gracias. El gobierno peruano, el diagnóstico de lo que pasaba con el país es parecido a Chile, España, de manera que no lo voy a repetir. Creo que atraviesa toda América Latina la misma realidad, de tal manera que voy a ir directamente al caso peruano. En el Perú, aproximadamente el 20% de la educación básica es privada, pero eso generó una presión social muy grande de parte de los padres que perdiendo trabajo, sin ingresos, 70% de la economía peruana es informal. Eso llevó a que el gobierno trate de calmar la angustia de los padres, sacrificando la viabilidad de la educación privada. Porque, por un lado, sí procuró dar acceso a la educación nacional a través de la televisión, la radio, una página web del Ministerio de Educación que se llama Aprendo en Casa, pero solamente 30% de la población tiene acceso a Internet. De manera que todo el resto, entre radio, televisión, celulares de los profesores, han tratado de hacer lo que pueden. Ahora el gobierno ha comprado 1 millón de tablets para las zonas rurales, pero recién van a llegar en octubre, casi a fin de año. Además, han permitido que 300.000 alumnos de la escuela privada
pasen a la pública por la modalidad a distancia, pero es difícil saber qué va a pasar cuando tengan que ir físicamente a un aula, porque esas aulas no existen, solamente existen la inscripción digital, digamos. El gobierno sacó normas que obligaron a bajar las pensiones escolares, diciendo de que si hay menos horas de clase por la vía virtual, y entonces los colegios deben costar menos, lo que llevó a muchos colegios a tener muchas horas de clase por Zoom o por vías de video, lo que obviamente maltrata a los alumnos, los agota, los harta, porque no es lo mismo estar 8 horas al día en un colegio presencial que estar conectado 6, 7, 8 horas por Zoom, ¿no es cierto? Pero económicamente lo que ha ocurrido es una debacle de la educación privada. Los colegios pequeños han tenido que cerrar, la mayoría ha tenido que despedir personal, profesores o reducir sueldos, y la gran mayoría, casi 80% de los jardines de educación inicial han cerrado, han despedido a los profesores, y eso significa que todo ese nivel de educación inicial, cuando regresemos al mundo presencial, va a tener que reconstruirse porque prácticamente se ha quedado ausente. Y eso es un daño social de largo plazo que tiene un enorme impacto. En el caso del colegio Aleph, que yo dirijo, hay digamos, para nosotros fue muy claro que lo primero que hay que hacer es darle continuidad al vínculo de los alumnos con la escuela, que recién se había iniciado una semana antes, en marzo, porque las clases empezaban la primera semana de marzo y se suspendieron la segunda semana. Entonces ya lo teníamos a los alumnos en el colegio, pero tuvimos que migrar inmediatamente con la tecnología disponible, la aula virtual disponible, con el acceso a correo electrónico, a internet. Tuvimos que hacer un trabajo de migración forzada y mucho acomodo en los primeros 2 meses, sobre todo, que se produce la curva de aprendizaje natural, con ensayos, errores y demás. La ventaja que teníamos es que siempre hemos sido un colegio con una fuerte alianza con los padres y hemos podido contar con su acompañamiento para tener la paciencia de encontrar la fórmula que permita un nivel de madurez en el modelo educativo que les dé tranquilidad a las familias y a los alumnos. Esto se expresa también en el tema económico. 1/3 de las familias les hemos dado becas o arreglos económicos para mantener su continuidad en el colegio, porque de lo contrario, por no poder pagar, hubieran tenido que retirarse. En ese sentido, el colegio ha sacrificado buena parte de sus ingresos para asegurar que todos los padres y todos los maestros y todos los alumnos sigan juntos durante toda esta temporada. La parte más difícil es la educación inicial, para la cual el trabajo a distancia es mucho más complejo, y ahí nosotros hemos trabajado mucho más con los padres que con los propios alumnos, es decir, convertir esta propuesta en una especie de cultura de crianza para padres, para que aprendan cómo trabajar con los niños, cómo estimularlos, cómo jugar con ellos, cómo regular sus ansiedades, sus conductas, teniendo 2 contactos al día con el colegio a través del Zoom, pero dando mucho espacio para la interacción con los padres que les permita sobrellevar el encierro con los niños menores. En este momento el gobierno tiene que resolver 2 cosas que están en discusión en el ministerio. Uno, qué hacer con las evaluaciones de los aprendizajes, qué va a pasar a fin de año con los aprendizajes y si los alumnos van a aprobar o no los cursos o el año. Y segundo, están preparando el reingreso a clases presenciales el próximo año con o sin vacuna, y eso sin duda va a ser altamente polémico, sobre todo
que el próximo año tenemos elecciones nacionales en el primer trimestre y eso, de hecho, va a ser un tema de campaña electoral. Professor Leão, deixa eu só lhe pedir, eu mais ou menos consigo entender o espanhol, mas eu fiquei com uma dúvida. O senhor levanta que existe uma grande dúvida para o próximo ano, né, em relação, primeiro, a como se os alunos vão ser aprovados ou reprovados, e a segunda questão que o senhor coloca é se a volta no ano que vem se dará, e eu não consegui compreender, talvez os nossos congressistas também não tenham compreendido, o senhor usou um termo em espanhol que eu, sinceramente, desconheço. Como seria essa volta no ano que vem, perdão, em função das eleições? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que como ha habido tanta diferencia en las facilidades para el aprendizaje de los alumnos, por ejemplo, las zonas rurales solamente en octubre van a recibir tabletas con software incorporado, ¿cómo se les puede decir a esos niños a fin de año que no aprendieron lo suficiente y que tienen que repetir de año o perdieron el año? Eso políticamente, humanamente es insostenible, pero tienen que tomar una decisión de qué van a hacer con eso. Y la segunda es que en el Perú el Congreso está tomando muchas decisiones que afectan la educación privada y en el momento que el gobierno plantee, y en general el gobierno está muy cuestionado, cuando el gobierno plantee que hay que regresar a clases sin que haya habido vacuna todavía, sin duda, desde el Congreso, desde los partidos políticos van a golpear duramente al gobierno por una decisión que podría parecer temeraria, ¿no? A eso me refiero. Perfeito. Então tá, agora vamos para o nosso país. Obrigado, professor Leão. Vamos voltar ao Brasil. Jânio, muito bem-vindo, muito bom estar contigo. Eu não vou perguntar como foi a pandemia aqui no Brasil, porque todos nós sabemos, né? Nós estamos aqui no Brasil e sabemos. Então, o que eu gostaria de saber de ti, em primeiro lugar, Jânio, é como o colégio israelita, né, enfrentou essa pandemia. Né? Eu acho que é importante que a gente possa dizer que aqui no Rio Grande do Sul, as aulas já voltaram em alguns municípios, né? Em Porto Alegre, a gente espera que possam voltar agora em outubro, mas principalmente o que eu gostaria de saber de ti é como tu, como diretor de escola, e como a tua instituição enfrentou esse momento de pandemia. Bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado, Bruno. Acho que primeiro a gente tem alguns pontos em comum com o que nossos colegas falaram, né? Por exemplo, um ponto em comum com o Ricardo, né? Nós temos uma escola que desenvolve um projeto, né, tecnológico, que lida com tecnologias, né? Nós não somos uma escola Google, mas somos uma escola que tem um projeto pedagógico em desenvolvimento há mais ou menos uns 8 anos, um projeto de inovação que inclui a tecnologia, né? E inclui tecnologia, acho que acredito que no bom sentido, né? Não no sentido de digitalizar o ensino tradicional, mas no sentido de utilizar a tecnologia como uma ferramenta aliada a metodologias ativas, aula invertida, ensino híbrido, etc., para potencializar algumas características que nos parecem importantes na educação assim, do século XXI, como poder personalizar o ensino, que a tecnologia nos facilita isso, poder trabalhar com dados que os ambientes virtuais de aprendizagem nos oferecem, etc. Né? Então, de certa maneira, nós estávamos preparados para isso, mas acho que o mais importante, acho que a chave para as escolas, acho que não só o colégio israelita, Bruno, mas acho que, em geral, aqui nas escolas privadas do Brasil, foi a rapidez que conseguimos passar, né, de um momento de ensino remoto emergencial, vamos chamar assim, para um ensino remoto intencional. Né? O momento que passamos, né, que conseguimos atender a demanda de continuar com as aprendizagens, emergencial no momento que ninguém esperava, e que
em termos absolutos, não tem nenhuma escola do mundo, né, que estivesse preparada para, né, a não ser quem tem uma homeschooling estaria preparado para algo semelhante, né, mas com a rapidez com que conseguimos entrar numa segunda etapa, digamos assim, que é um ensino remoto intencional, ou seja, de passar por uma proposta mais planejada e retirando dos recursos tecnológicos tudo que eles podem nos oferecer. E acho que isso não tem a ver exatamente com sucesso, em relação a isso não tem a ver exclusivamente com o uso da tecnologia. Acho que tem mais a ver com uma questão de mentalidade educacional. Assim, acho que essas escolas que têm uma mentalidade mais inovadora, que tem suas equipes de professores também trabalhando numa perspectiva mais, vamos dizer assim, mais centrada no aluno, que já pensavam os espaços de aprendizagem de uma maneira diferenciada, que inclui uma série de processos de inovação ao currículo comum, né? Então, quem tinha essa mentalidade encarou esse processo, acho que aí que está a chave, ao meu ver, encarou esse período da pandemia não como, não, assim, não com óculos da carência, né? Não olhando assim, ficamos sem a sala de aula, sem o presencial, sem contato direto com o aluno, sem poder fazer o contato com o aluno da educação infantil, e como vamos fazer a alfabetização agora que não temos nossos recursos de sala de aula, e colocamos um óculos de pensar, bom, mas o que temos no momento, o que a tecnologia nos permite no momento, e enfim, vamos descobrir como vamos atingir esses objetivos com os recursos que temos. Acho que isso é uma questão de mentalidade, vamos chamar assim, inovadora, tá? Isso acho que fez a diferença, e acredito que a gente se deu conta do recado por ter essa mentalidade. Claro que a tecnologia é importante nesse momento, mas é tecnologia casada com determinado tipo de mentalidade, né? De início, acho que é isso. Uhum. Muito bem. Vamos voltar para a linda Santiago do Chile, né? Acho que quem conhece Santiago fica apaixonado pela sua cidade, diretor Daniel. Eu lhe pergunto o seguinte: como foi, então, na sua instituição este período e o papel que a tecnologia, né, em especial, teve nesse período de aulas remotas? Eu não sei se já existe uma previsão de volta de aula presencial, né? Primeira pergunta, existe uma previsão de aula presencial? E se como foi esse período, né, de aula remota e o papel da tecnologia, né, neste momento na sua institución? No hemos regresado, todavía nos mantenemos remoto. Mira, en nuestro caso particular, nos fue gran sorpresa, bueno, la pandemia fue sorpresa para todos. Nosotros llevamos 10 años trabajando en la nube. Si bien no como Ricardo, no somos un colegio certificado de Google, trabajamos con Google Apps hace más de 10 años, cuando Google Education prácticamente en Los Ángeles era un puñado de un par de personas, no como hoy día, por lo cual la educación en la nube, la educación online, el quehacer tangible del colegio y su traspaso a la nube, nosotros nos preparamos 10 años, tenemos un modelo propio que se llama Yuval, y nuestros profesores, básicamente nuestro colegio, nuestra comunidad es una comunidad digital que estaba preparada para este momento. El día que cerramos el colegio, el 16 de marzo, cuando nos paramos frente a todos los profesores, lo que les dije a nuestros profesores fue, no se preocupen, sigan haciendo lo que han hecho los últimos 10 años. Y así fue. Nosotros teníamos todo el currículum adaptado en Google Classroom, ya definido por cursos. Eso no implica que hubieran un montón de problemas con los apoderados. Claramente el rol de los apoderados, que pasaron a ser una especie de profesores. Nos adecuamos rápidamente a las clases con Zoom.
claramente entendimos que uno no puede estar 8 horas en un Zoom, eso es prácticamente, como dice León, un maltrato. Nos adecuamos rápidamente y las clases online en el formato de nosotros han sido relativamente positivas y amigables y hemos descubierto nuevos horizontes a raíz de esto. Esto no ha sido un parto doloroso. Si bien los profesores, no todos los profesores estaban subidos del 100%, yo no voy a contar que todos los profesores son tremendamente tecnológicos, pero sí había una cultura que hizo que este escenario no fuera tan traumático y tan terrible, y rápidamente pasamos a poner al alumno en el centro y centrarnos en el aprendizaje, y no en la pandemia misma. Por lo cual, te diría que nosotros hoy en día estamos en una etapa que estamos sacando lecciones, estamos aprendiendo de cómo se nos viene el cercano futuro. Estamos más preocupados del cercano futuro, de los problemas de la pandemia misma. Muito obrigado. Ricardo, voltando para a Espanha, então, nós aqui no Brasil, no momento, estamos saindo, ou começando a sair do que chamamos a primeira onda. Né? A nossa, e queremos te aproveitar nesse momento também, porque na Europa, né, estamos entrando no que se chama de uma segunda onda. Né? E existe a possibilidade de, novamente, as escolas serem fechadas? Como é que tu estás enxergando, né, esta questão? Se a escola está sendo um foco do vírus, isso seria muito importante para nós ouvirmos também de ti. Sim, nós levamos na forma presencial umas 2 semanas, e, bom, posso acreditar que a nova normalidade, não, é muito normal, não, para nós, é muito normal. As crianças, os alunos, eles estão muito mentalizados, não, de los sistemas de seguridade que lleva a escola, de la nova, não, metodologia presencial, que é diferente que antes, não? As aulas, elas têm menos tempo entre, sabes, em vez de 1 hora, agora baixaram a 50 minutos para dar um pouco de liberdade ao professor, para levar esses processos de higiene e levar tudo um pouquinho mais pausado, não? Mas sempre com foco, não, na enseñanza em si. Para nós, resultou muito normal voltar nas aulas. Astúrias e a Espanha agora têm muitos casos, não? Muitos casos por PCR, não? Porque agora se fazem muitos mais testes do que se faziam antes. Então, o que acontece é que agora a quantidade de casos ela está muito similar que estava em março, não? Agora são testados, e em março eram não testados. Então, os dados, eles não podem ser comparados agora mesmo, não? Eu acho que em março tinha muitos mais casos que tem agora. Agora, muito mais casos em adolescente, porque antigamente o adolescente ele não tinha teste nenhum. E agora ele é testado como é testado em crianças e em bebês, não? Em crianças de 2 anos, 3 anos, agora fazem teste também. A normalidade para nós bom, de princípio são sistemas, não? A trabalhar com a comunidade para realmente se adaptar todos aos novos sistemas e logo começar a dar passo e viabilidade a lo que es la enseñanza en sí, ¿no? Aprender y ser conscientes de las dificultades que tenemos ahora. Uma coisa para todos é sempre, vou dar uma dica, não? O mais desafiante é dar de comer a 600 crianças em tempos de Covid. Nada mais. O demais é todo legal. Olha só, gente, o tempo passa muito depressa, eu quero dizer que está muito boa essa nossa conversa. Nós temos mais 5 minutos ainda, então assim, ó, eu vou poder dar 1 minuto para cada um de vocês poder se expressar, poder colocar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Então, vou começar com o professor Leon, né, da Linda Lima também, eu acho que
para quem conhece Lima, no Peru, uma cidade muito hermosa, né? Então, professor León, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Bueno, yo creo que hay que, a veces las analogías ayudan más a entender los problemas que la descripción muy técnica. Y yo quisiera hacer una analogía con la diferencia entre hacer un viaje de turismo a Japón, por ejemplo, o hacer un viaje para quedarse a vivir por unos años. Professor León, desculpa, eu lhe interrompi, mas aqui, eu como mediador aqui, eu me equivoquei. Na verdade, as explanações, nós podemos ir até as 10h25. Então, nós temos mais 24, não era mais 5 minutos, era mais 25 minutos. Então, por favor, o senhor pode, com calma, fazer a sua explanação, o senhor não tem só 1 minuto, o senhor tem 5 minutos. Perdão. Então, perdão, foi um equívoco meu aqui como mediador. Perdão lhe interromper, retome o seu raciocínio. Bueno, lo que quería plantear es esta analogía entre un viaje de turismo por una semana o 2 a Japón. Uno viaja, se impresiona, se divierte, ve otras formas de vida, pero cuando regresas a tu casa, sigues haciendo lo mismo que hiciste siempre. En cambio, si tú vas para vivir 3, 4, 5 años a Japón, tu estadía en Japón te obliga a cambiar tus referentes, tus coordenadas, tu forma de entender el mundo, tus gustos, tus costumbres sociales, tu forma de relacionarte, de trabajar. Y si algún día regresas a tu país, ya no vas a regresar a lo que era antes, sino vas a regresar a una nueva versión de quién eres tú después de las experiencias que acumulaste en este otro espacio. Lo mismo ocurre con el mundo tecnológico y con el mundo virtual. Hay aquellos que han estado usando de una u otra manera las opciones asincrónicas, el mundo digital, para poder darle a los alumnos un complemento a su manera presencial de trabajar en educación. Pero esta migración total, sin opción presencial, al mundo digital, está produciendo una transformación, un salto para adelante, diría yo, por lo menos unos 5 años, para algo que va a ser estándar por el resto de la vida, que va a ser el estudio y el trabajo a través de los medios digitales, virtuales, internet y demás. Y eso obliga a replantear no solamente la imagen de escuela, sino también las principales características de nuestra propuesta pedagógica. Todos sabemos que un alumno en clase quizás puede estar 40 minutos bajo la mirada de un profesor que desarrolla una clase. A través del medio virtual es imposible. Si en los primeros 5 minutos el profesor no planteó algo que comprometió a los alumnos, los conectó emocionalmente, los interesó, entonces ese alumno se va a desconectar. Puede ser que está presente, pero su cabeza está en otro lado. Y esto obliga a trabajar más con una pedagogía de la provocación, una pedagogía de la pregunta, que hace que el profesor en 5, 6, 7 minutos plantea una motivación, un disparador, que después los alumnos van a continuar con trabajo autónomo por su cuenta. Puede ser una pregunta como, por ejemplo, ¿cómo afecta el COVID-19 a la fertilidad humana? ¿O por qué hay tantas pocas mujeres destacadas en los libros de historia? Tomar un tema, una provocación, generar una incomodidad y después los alumnos tienen que ir a trabajar de manera autónoma. Esto tiene que ocurrir tanto en las clases presenciales como en las virtuales. Creo que va a ser una de las ganancias de haber tenido que verse forzados a entrar al mundo virtual para que cuando regresen al presencial mantengan esta manera de entender qué cosa es una provocación para el alumno se conecte y quiera aprender, y qué cosa es lo que hay que hacer en clase de manera interactiva, y qué es lo que tienen que hacer de manera autónoma, por su cuenta, sin el profesor, los alumnos apelando a un altísimo nivel de autonomía. Yo creo que la palabra clave va a ser autonomía,
en todo lo que implique las reformas de aquí en adelante en la visión de escuela. Perdão, eu tiro o meu som para poder não atrapalhar e aí eu esqueço de ligar, né? Quem nunca esqueceu de ligar o seu som na hora de falar, né? Isso acontece com todo mundo. O que eu disse enquanto vocês não escutavam é que com certeza vamos ter uma nova escola depois de tudo isso que estamos passando. Jânio, e por falar em nova escola, né? Aqui no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre, nós estamos preparando a volta às aulas. Então, eu quero saber como o Colégio Israelita Brasileiro aqui em Porto Alegre, né, está se preparando para essa volta às aulas presenciais, né, porque não vai ser uma volta como era a escola antes. Não vai ser não, que a gente tenha exatamente uma data definida, né, Bruno? A gente sabe, acho que estamos também como Leone e Dani, un día, no, Dani, un día más cerca de la vuelta, pero quando vai ser... A gente tem uma data ali já definida nas próximas semanas, mas ainda está incerto aqui o retorno no Rio Grande do Sul. Esperamos que... Bom, algumas partes do Rio Grande do Sul já retornaram, né, Bruno? Mas... sim, o que nós temos? Acho que nós temos a nossa preocupação no momento, bom, são duas evidentes, acho que parte também com a experiência do Ricardo. Uma são toda a questão dos protocolos de biossegurança, vamos chamar assim, né? Que passa não só pelos investimentos na escola para adequar, a mesma coisa do restaurante, né? Nós também temos o almoço, então como organizar uma situação dessas, né? Que vai desde, né, a condução dos alunos até o restaurante, até a limpeza, troca de máscaras, acrílico separando um aluno, né? Um espaço do outro nas mesas, é realmente bem complicado. Então, tem toda essa questão dos protocolos, que é investimentos, treinamento, muita comunicação com as famílias, né? O processo de comunicação assim, ainda não está, né, no auge para nós, porque ainda estamos aí aguardando essa última definição de datas, mas a gente sabe que isso depende... não só né, do trabalho da equipe interna do colégio, como que a comunidade toda abrace isso, né? Porque a gente altera, né, a gente passa a operar com um ensino híbrido, no sentido de presencial e remoto combinados, né? Não no sentido de blended, tá? Mas no sentido de hybrid, né? De poder combinar essas duas modalidades, né? Em virtude dos limites, não sei se em todos os estados é igual, ou como foi na Espanha, Ricardo, mas nós aqui estamos operando com uma limitação de alunos por sala de aula, né, pela metragem da sala. Então, isso faz com que a gente tenha que dividir os alunos, algo como fez Israel, por exemplo, quando fez o retorno, em cápsulas, né? Nós temos, por exemplo, a turma 101, cápsula A e cápsula B, e essas cápsulas não estão em contato para a gente poder fazer essa... Não, realmente traçabilidade. Exatamente. Nós tivemos uma etapa, nós estamos encarando assim, se tivemos um momento de desafio na entrada ao remoto, que acreditamos que nós saímos muito bem, temos agora um segundo grande desafio, que é operar no híbrido, ao mesmo tempo que a gente mantém a opção do remoto para as famílias que, né, em torno de 20% das famílias que não se sentem seguras por enviar os alunos. Então, o desafio é conseguir manter a mesma qualidade de ensino para esses dois grupos, né? Para um grupo que está híbrido, que tem aulas presenciais e remotas, e um outro grupo que está todo remoto. E não desequilibrar esse grupo. Esse é o grande desafio, né? E claro, e nós também acho que temos uma mentalidade semelhante com os colegas aqui. A gente não acredita, eu pelo menos não acredito, que a solução seja de digitalizar a aula tradicional, digamos assim, né? Você simplesmente filmar as aulas e colocar as aulas na rede para os alunos que estão em casa. Achamos que é bem mais complexo do que isso. E, bom, enfim, estamos trabalhando nisso. Em seguida, também não podemos tirar o olho disso, que é a entrada na terceira etapa, que é
quando a gente chegar no ponto da Espanha, que provavelmente vai ser no retorno do próximo ano letivo, em março, fevereiro, que é quando a gente volte, não sabemos, né, provavelmente também para um híbrido, porque não teremos, né, vacina, né. Mas esses são desafios do momento, né, continuar, para tocar num ponto do professor Leon, assim, o desafio também é que essa aceleração da inovação, Leon, que tuvimos este tempo, que deixe um legado, não? Que deixe um legado que permaneça no ensino, a gente não retroceda, né? Porque é fácil, né, assim, retroceder, a gente voltar a fazer o tradicional, né? Como vamos... Então, ao mesmo tempo que estamos tendo que trabalhar nessa frente do retorno e abrindo horizonte, né? Mas o que é essencial, Bruno, acho que também para o nosso contexto, acho que isso aponta, além das questões pedagógicas e do impacto psicológico do afastamento durante 6 meses das crianças, e isso que nós estamos falando, né, de escola privada, né, então, falando de escola pública, então, pior ainda. Além disso, nós temos que voltar esse ano ainda, mesmo que seja no final do ano, para que nossas escolas estejam preparadas para iniciar o ano de 2021, né, o próximo ano letivo, né, para que a gente não entre em fevereiro sem essa aprendizagem que vamos ter agora. A Espanha teve isso também, né, Ricardo? Vocês tiveram aí um período, né, no ano passado. Sim, exatamente. Eu acho que, perdão, Ricardo, eu acho exatamente isso. Eu quero pegar esse gancho com o Jânio, porque quando a gente ouvia aqui no Brasil que as aulas na Europa estavam suspensas, mas na verdade era o fim do ano letivo. Né? O calendário ele é diferente. Então, vocês estão começando um ano agora, né? Então, para nós é muito importante aproveitar essa presença e poder fazer essa troca, exatamente como o Jânio estava encaminhando. Eu e o Jânio estamos afinados aqui, né? Como está funcionando esse blended, né? Porque não dá para chamar de ensino híbrido, né? Como está funcionando aí na Espanha essa questão? Vocês estão com só o presencial, né? O presencial e o remoto, até porque a gente tem que dizer uma coisa muito importante. Nós assistimos no Brasil agora crianças sendo alfabetizadas de forma remota. É óbvio que não é o ideal, não é aquilo que nós imaginamos, mas nós aprendemos que é possível. E como disse o Leon, nós não podemos desconsiderar aquilo que nós estamos aprendendo. Mas, Ricardo, por favor, fale para nós como foi essa experiência da volta, ou se foi híbrido, ou se foi só presencial, ou se foi alguma coisa remota também. Sim, para nós, bom, eu concordo muito com o Leon, não? O que ele fala de, sabe, fazer avaliação online, nós ainda não temos essa preparação para fazer uma avaliação online. Buscamos a metodologia, não, para poder chegar a esse tipo de avaliação, mas não tem nada, nenhum mecanismo oficial, não, que ele te avalie, não, nesse método de avaliação. Então, isso fica um pouco de lado, não? Na volta nas aulas, para nós, voltamos totalmente presencial. Nós habilitamos espaços da escola, nós não queríamos um modelo híbrido, porque para mim uma coisa que aprendi muito, não, neste confinamento, neste tempo que ficamos em casa, foi chegar para ajudar a criança nesse status de bem-estar, não? Esse social emocional, que esse se perdeu. Não? Nós enfocamos muito desde o primeiro dia em um modelo acadêmico, não? Vamos votar acadêmico, vamos mandar trabalho, mas nunca tampouco nós conceptualizamos que eles estavam em casa, não? Estavam fechados em casa. Uma criancinha de 5 anos fechada em casa, não podendo ir ao parque, não podendo se relacionar com outras crianças, não podendo fazê-lo como uma criança realmente faz, não? Que é brincar, porque é brincar realmente, não? Nós brincamos também de outro jeito, mas a criancinha assim mais nova brinca do jeito que eles brincam, não? E essa parte socioemocional
não, eu acho fundamental. Eu acho fundamental abarcar ele desde essa metodologia, não, à distância, dessa metodologia através de ordenador ou computadora, não? E logo dar essa parte acadêmica, não? Esse engajamento, não? Desde o primeiro dia, não? Fazer algo que para eles tenha um sentido neste jogo, não? Neste jogo online, não? Para eles, imagina, nessa idade, eles brincam online, eles não trabalham online, não? Então, é uma metodologia muito diferente para eles. E isso agora mesmo, eu acho que deveríamos focalizar, não, essa parte nas escolas de bem-estar socioemocional, não? Para eles, reativar a eles na parte acadêmica. Nós, presencialmente, nos damos muito bem. Limitações de espaço, não vamos ter espaços como antes, não? Sabes, uma biblioteca muito ampla com livros, igual isso se tornou em uma aula, não? E vamos ter, pues, espaços habilitados para fazer o mais presencial possível e logo também dar passo a um modelo híbrido, mas não um modelo híbrido forçado, sabes, forçado, mas um modelo híbrido trabalhado com tempo, que é o que precisamos agora. Agora precisamos ganhar tempo, não é mais. Bruno, o micro. Microfone. Eu esqueço de ligar o microfone, é o hábito, mas vamos lá. Daniel, a pergunta é: o Brasil sempre se espelhou muito no Chile. Vocês são um exemplo que nós seguimos como América do Sul. Para nós, vocês são um exemplo sempre a ser seguido, né? E a pergunta que eu faço: vocês não têm previsão, nesse momento, de volta às aulas, né? Como está a questão hoje no Chile, que para nós, como Brasil, foi sempre um exemplo a ser seguido como modelo de ensino, né? Como está a questão de volta às aulas presenciais e, principalmente, como está essa questão de final de ano, aprovação, reprovação, como o Leon colocou antes, que parece que lá no Peru todos serão promovidos, digamos assim. Mira, en general pareciera que todos los cuatro trabajáramos en el mismo colegio, es muy curioso. Y en definitiva, claro, cada uno de nosotros con distintos temitas particulares por el colegio o por el país, pero en definitiva trabajamos en el mismo colegio y creo que es increíble saber que esta pandemia nos está poniendo en un escenario muy similar. Sí, en Chile también el retorno a clases se está tornando en un tema político, más que realmente la definición. El gobierno ya estableció los pasos para volver a clases. Son 4 etapas y si tú llegas a la etapa 4 puedes abrir tu colegio y retornar. Y hay un protocolo establecido muy claro de cómo tienes que retornar y cuáles son las condiciones, y tú pides un permiso. Sin embargo, hay 40 colegios de los 12.000 que ya están en etapa 4 y volvieron a clases presenciales. No sé si el Estado es capaz hoy día de habilitar estos 10.000 colegios si fuese esa la situación. Probablemente no lo puede hacer. El retorno es gradual, es prácticamente lo mismo que están contando acá, del mismo formato. Primero los grandes, quizá el primero básico por el tema de lectoescritura. Hay colegios que están evaluando, aunque se pueda volver, ya no regresar, activar el mecanismo de regreso por 2 meses. Algunos colegios prefieren seguir con una rutina establecida y bueno, ya terminar este año. Por ahora no se ha definido legalmente si va a haber una promoción automática, pero yo creo que eso está en cualquier momento como una definición. Es muy difícil no promover automáticamente, creo que sería catastrófico. Por lo cual, sí estamos muy ordenados, pero no es muy distinto a lo que yo escucho que ustedes están haciendo.
Muito bem. Leon, eu fiquei preocupado com a tua fala quando tu dissestes na tua primeira fala de que aí houve uma determinação do Estado de que houvessem descontos nas mensalidades escolares. Né? Aqui no Brasil, nós enfrentamos algumas leis estaduais, algumas decisões da nossa justiça, mas não houve uma determinação direta do governo. Né? Parece que aí no Peru vocês têm talvez um governo que intervenha mais nesta relação. Então, eu penso que vocês têm aí no Peru uma dificuldade a mais, pelo menos que nós tenhamos aí no Chile, na Espanha e no Brasil. Como é para vocês lidar com essa intervenção estatal aí no Peru? Bueno, la verdad es que cada uno tiene que hacer las cosas como mejor pueda. Como mencioné, una buena parte de los jardines preescolares y los colegios han cerrado. Muchos de ellos han entrado a unas deudas para ver si se pueden sostener hasta el próximo año, pero sin duda el porcentaje de alumnos que va a cubrir la educación privada, tanto en la escuela como en la universidad, va a caer drásticamente, con todas las implicancias que eso tiene de molestar el derecho de los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos, y si deciden libremente que quieren pagar por ella, pues pagar por ella. Ojalá fuera posible que todos escojan la educación que les parece mejor. En general, yo diría de que hay necesidad de convertir nuestros países en grandes espacios de innovación. Y la innovación generalmente no viene de los ministerios de educación ni de las autoridades centrales. La innovación ocurre en aquellos colegios que toman en sus manos su destino, su visión, y se atreven a innovar dentro de sus quehaceres habituales. Y esa innovación, una vez que se valida y se prestigia, generalmente después la toman los ministerios de educación como una posibilidad. El proceso no es un ministerio que innova y después vienen los colegios. El proceso es al revés. Primero los colegios innovan y después los demás aprenden. Y este aporte de la educación privada como un gran foco de innovación, como un foco de probar con sus propios recursos y capacidades qué funciona y qué no funciona, en aquellos países que alientan la educación privada tienen una experiencia gratuita al servicio del país, y en aquellos países que controlan, regulan, reglamentan, centralizan, frenan la innovación, como actualmente en el caso peruano, más bien le quita oportunidades al país de beneficiarse de las experiencias que pueden producir los colegios privados. Nosotros, el Colegio Aleph, somos conocidos como un colegio innovador. Nos ven, nos visitan, nos escuchan, el ministerio interactúa con nosotros, pero lo ideal sería que hubieran miles de experiencias innovadoras que generen un momentum innovador que produce sinergias y aprendizajes colectivos que nunca se van a lograr si es que uno está esperando que el Ministerio de Educação descubra la pólvora. Eu quero agora, efetivamente, nós temos agradecer muito a todos vocês. Eu acho que foi um painel, e eu acho que o Daniel colocou, né? Nós mudamos só um pouco o problema de país. Né? É muito parecido tudo aquilo que está acontecendo. Eu quero agradecer muito a todos vocês. E, efetivamente, eu tenho 30 segundos agora para cada um poder fazer a sua despedida. Começa com o Jânio. Jânio, vamos lá, 30 segundos é o que eu tenho para te dar agora. Bom, 30 segundos. Né, eu vi que aqui no chat tinha uma pergunta sobre que ferramentas ficam também, né, desse período, né? Acho que ficam, né, bons ambientes virtuais de aprendizagem, né? Seja Google ou outros, né? Mas isso acho que fica, né? Boas ferramentas como de ensino de matemática ou de leitura, que existem várias ferramentas interessantes, né? Mas o essencial é a gente continuar
o processo de formação do professor para aproveitar esse avanço todo que eles tiveram nesse período, né? Ricardo, 30 segundos. Desculpa, Jânio. Vai lá. É uma despedida só. Bom, sim, muito obrigado a todos vocês. Foi muito interessante ter falado de quase o mesmo, não? Em diferentes países, realmente. Temos uma linha de tempo diferente, não? Mas vai acontecer quase parecido, não? O único é levar tudo isso, sabes, com calma, não? Tomar as melhores decisões, mas não tomar decisões rápidas, tomar decisões baseadas, não, na ciência, baseadas nos princípios, não, que todos temos disponíveis. E logo também bom dar esse passo, não, de que o modelo de educação não é só o acadêmico, não. O modelo de educação é todo um global, não, que ele se torna, não, ao redor do estudante e ao redor de inclusive o professor e todo o pessoal que tem uma escola, não. Abogamos sempre por isso. Muito obrigado, Ricardo. Daniel, 30 segundos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Miren, no sé si la pandemia es de la magnitud catastrófica para cambiar el curso de la humanidad, no lo tengo tan claro por ahora, pero cuando la tecnología entra en contacto con las áreas del saber, como en el pasado, medicina, comunicaciones, todo se acelera pero exponencialmente. No sé, el Apolo 11 viajó con un computador más chico que un celular. Yo creo que esto es lo que le está pasando a la educación ahora. Finalmente, la tecnología se insertó en la educación y ahora esto se va a disparar y yo creo que eso es lo que se nos viene ahora. Muito obrigado. Professor Leon, 30 segundos para o senhor também, por favor. Bueno, un mensaje para los directores y profesores que nos escuchan. Recordar que los alumnos aprenden cuando ellos quieren, no cuando el profesor quiere. Y si nosotros queremos encender la motivación para el aprendizaje, en el medio virtual tenemos que saber qué es lo que los engancha, los compromete, les interesa, y a partir de eso diseñar nuestras clases. Creo que los alumnos van a ser más felices con una aproximación de ese tipo. Muito bem, eu quero agradecer muito a todos vocês, desejo um excelente congresso daqui de Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, então. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, um excelente dia e muito obrigado mais uma vez, sigamos com o nosso congresso agora. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Adeus, tchau.